Olá, meus queridos! Essa é a meia nuvem que nós vamos aprender a fazer hoje. Uma meia com uma textura muito gostosa. Essa meia resolveu meu problema, que minha bebê não queria ficar com meia nenhuma. E ela calçou uma meia minha que eu tinha feito com essa linha e ela gostou muito. Então eu resolvi fazer para ela e ela não tira mais dos pés. Aqui a gente vai ter a explicação passo a passo. Vamos ter um plano de trabalho para você se orientar e eu vou deixar o PDF desse plano na descrição. São essas as meinhas. Elas realmente parecem uma nuvem, como vocês podem ver. Tem uma sensação muito gostosa no pé, promovida por essa linha Ternura da Círculo. Ela é muito legal, só eu recomendo que vocês assistam o vídeo inteiro, porque foi realmente feito passo a passo, ponto por ponto, porque é uma linha com um grau de dificuldade alto, né? Às vezes é difícil de ver o ponto, onde enfiar a agulha. Então eu recomendo que vocês vejam o vídeo inteiro e depois venham acompanhando, fazendo passo a passo. Esse é o nosso plano de trabalho, um passo a passo por escrito. Depois que você vê o vídeo inteiro, você pode retornar nessa página, dar um pause e se orientar durante o seu trabalho. Uma forma prática que eu encontrei de te ajudar e te orientar nessa confecção. Aqui nós temos a linha utilizada, a linha Ternura da Círculo. Gente, ela tem uma textura muito macia, muito boa mesmo de trabalhar. Marcadores e agulha número 4. Esse chaveiro é maravilhoso. Resolveu meu problema de agulha perdida. Eu sempre perdia minhas agulhas. E esse chaveiro me ajudou muito. Agora ficam todas juntas. Aqui nós vamos começar com o anel mágico. Fechei com uma correntinha. Na sequência, eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Vai ser o nosso primeiro ponto. E vou utilizar um marcador nesse primeiro ponto. Os marcadores vão ser muito importantes nesse trabalho com essa linha. Vocês vão observar mais à frente que os pontos ficam muito camuflados, a gente tem que prestar muita atenção, senão a gente erra o local onde vai passar a agulha para puxar o próximo ponto. Já aproveita e deixa o seu like, se inscreva no canal, isso ajuda demais. Na sequência, eu fiz mais 8 pontos baixos, totalizando 9 pontos. Observa onde está a correntinha, fecha o círculo com um ponto baixíssimo. Na próxima carreira, nós vamos fazer um aumento sobre cada ponto
anterior, totalizando 18 pontos. Depois que você fecha a corrente, você vai fazer o primeiro ponto baixo da próxima carreira. Aí o marcador vai te orientar bem, né? Ele vai delimitar o primeiro ponto de uma forma que você vai conseguir visualizar direitinho, tá? Fechou o primeiro ponto. Faz o segundo ponto baixo, que vai configurar o primeiro aumento. Depois de fazer o primeiro aumento, eu mudei o marcador de lugar. Eu tirei da primeira carreira e passei para a segunda carreira, no primeiro ponto, para orientar melhor. Na sequência, nós vamos fazer um aumento sobre cada ponto anterior. Presta bem atenção nesses próximos passos, para você aprender a identificar o local onde você vai passar a agulha, para você não correr o risco de pular um ponto. Por isso que é importante você manter a contagem dos pontos, que aí você sabe se você pulou algum ou não. Se você não tiver marcadores, você pode utilizar pedaços de linha de outra cor, também serve. Aqui eu fiz bem devagar. Eu fiz em tempo real essas primeiras carreiras. As próximas estão mais aceleradas. Mas essas primeiras carreiras eu quis deixar na velocidade normal para vocês observarem, né? Se você já tem experiência com essa linha ternura, você vai saber do que eu tô falando. Se não, aqui você vai aprender vários truques, né? Deixe a mão sempre leve para a linha escorregar na agulha. Não tensione demais. Se o fio não quiser vir, vá girando a agulha, desfaça o ponto se for necessário. Aqui vamos nos aproximando do fim da carreira. Observa como o marcador ajuda.
Esse é o nosso último aumento. Aqui eu estou ajeitando o marcador. Eu vou procurar a correntinha, o final do primeiro ponto baixo. Passei a agulha para trazer a linha e fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui nós temos a pontinha da nossa meia. Passa a agulha entre o ponto, mais ou menos no meio do marcador. Agora deu certo. Traz a linha para frente. Faz o primeiro ponto baixo. Uma correntinha. E na sequência, nós vamos fazer ponto sobre ponto, totalizando 18 pontos. Nós vamos fazer 9 carreiras de 18 pontos cada um. Isso vai representar o corpinho do pé, né? A pontinha do pé até o início do calcanhar. O calcanhar nós vamos aprender a fazer depois. Vou finalizar essa carreira com vocês. E volto com a última carreira pronta. Estou me aproximando do fim dessa carreira, fechando os 18 pontos. Fazer aquela finalização, observar o marcador, procurar a correntinha acima do primeiro ponto, para fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Localizei a correntinha, passei a agulha, puxei a linha, fechei com um ponto baixíssimo. Na sequência, eu vou observar o marcador, localizar o primeiro ponto e fazer o primeiro ponto baixo mais a correntinha da primeira carreira.
Observa que ele já vai estar em formato de concha. Na sequência, ponto sobre ponto, conforme a carreira anterior. Último ponto dessa carreira. Vamos observar o ponto do marcador, localizar a correntinha do primeiro ponto alto, finalizar com um ponto baixo, ponto baixíssimo. Observa que eu vou passando a agulha de forma bem suave e ele se encaixa nessa primeira correntinha. Ponto baixíssimo, ponto baixo sobre o último ponto baixo da última carreira, mais correntinha e dá início a essa próxima carreira. Aqui nós já temos as 9 carreiras de ponto sobre ponto pronta. Nesse momento nós temos 11 carreiras, contando com as 2 primeiras. Nós vamos fazer ponto sobre ponto até a metade. Nesse momento nós vamos fazer o calcanhar dessa meinha. Então nós vamos fazer o primeiro ponto baixo, fazer uma correntinha para dar início, da mesma forma que nós fizemos as outras carreiras, mas nós só vamos até a metade da meia. Nós vamos fazer 3 carreiras de 9 pontos. Nós não vamos fazer a volta. Nós vamos
fazer uma sequência de 9 pontos e voltar em cima dessa carreira, ponto sobre ponto nessa carreira. Nós vamos fazer 3 carreiras de 9 pontos. Aqui eu finalizei os 9 pontos, como vocês podem ver, até a metade. Viro o trabalho. No primeiro ponto, eu passo a agulha, puxo a linha para fazer o primeiro ponto baixo da próxima carreira. Primeiro ponto baixo, mais uma correntinha para dar o início e uma sequência de 9 pontos baixos, ponto sobre ponto. Finalizamos a segunda carreira do calcanhar.
eu observei que eu cometi um equívoco. Não são 3 carreiras no calcanhar, são 5 carreiras de 9 pontos para fazer o calcanhar dessa meinha. Fazemos 5 carreiras com uma sequência de 9 pontos, ponto sobre ponto. E observem que aqui vai uma dica muito legal de como fechar esse trabalho sem precisar da agulha de tapeçaria. Nós vamos novamente observar a metade do trabalho e iniciar essa última carreira normalmente. Primeiro ponto baixo, correntinha. Faz uma sequência de 4 pontos baixos. Uma redução. Como vocês podem ver, a gente passa a agulha, puxa um laço, vai no próximo ponto, passa a agulha, puxa um laço e fecha, reduzindo. Aqui nós viemos até a metade do trabalho. Nesse momento a gente vira o calcanhar, dobra ele ao meio e nós vamos fechar com pontos baixíssimos. Passa a agulha de um lado a outro, como se fosse uma malha. Traz a linha e fecha com um ponto baixíssimo. Opa, deu errado aqui, vamos começar de novo. E assim nós vamos subindo com pontos baixíssimos e fechando o calcanhar da nossa meinha.
Perfeito. Calcanhar fechado. Nossa meinha já está tomando forma. Vou desvirar ela pra gente dar prosseguimento. Nós vamos fazer agora a primeira carreirinha que sobe o tornozelo. Como vocês podem ver, a primeira correntinha que sobrou do fechamento do tornozelo, passar ela sobre o ponto da carreira anterior, faz o primeiro ponto baixo, uma correntinha, coloca o marcador nesse momento é de extrema importância. Nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos, um ponto em cima de cada carreira. Nessa voltinha, nós vamos fazer uma redução. Aqui nós demos início à nossa primeira carreira, que sobe o tornozelo, fizemos o ponto baixo, correntinha. Vamos fazer uma sequência de 5 pontos e fazer uma redução na voltinha, né, no encontro do tornozelo com o corpinho do pé. Naquela voltinha, lá em cada uma delas, nós vamos fazer uma redução. Passar a agulha com a mão bem leve. Traz a linha, não fecha o ponto ainda, passa ela de novo. Traz a linha. E fecha as 3 correntinhas com uma única laçada. Agora nós vamos fazer uma sequência de 8 pontos e mais uma redução.
Agora nós vamos fazer uma redução aqui na voltinha, para conferir direitinho aqui, se tem os 8 pontos. Mais um ponto e agora a redução. Passa a agulha, traz a linha, passa a agulha de novo e traz a linha. Com uma laçada, fecha essas 3 correntinhas. Feito a segunda redução, nós vamos fazer mais 5 pontos sobre cada carreira do calcanhar. Se você quiser ela no estilo botinha, mais inclinada, no fim você pode fazer uma redução. Ao invés de fazer 5 pontos, você faz 4 pontos e uma redução antes de finalizar a carreira. Último ponto, observa o marcador, localiza a correntinha do ponto baixo, passa a agulha suavemente e encontra a laçada para finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo. Nesse ponto, você pode escolher o acabamento que você quer dar. Você tem a opção de continuar as carreiras com ponto baixo até a altura que você desejar. Aqui a gente fechou a carreira, vai dar início à próxima carreira com um ponto alto, com um ponto baixo, mais 2 correntinhas, porque eu escolhi finalizar com 2 carreiras de ponto alto, com relevo. Aí aqui eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto baixo da última carreira. Deu errado aqui, eu vou começar de novo, finalizar a carreira. Passa a agulha, traz a linha, finaliza o ponto baixo, 2 correntinhas, porque aqui eu vou fazer ponto alto, e um ponto alto em cima de cada ponto baixo da última carreira. Como essa é uma carreira de acabamento, você pode testar outros pontos, outras formas de fazer o acabamento do tornozelo, caso você queira. Você pode finalizar ela com os pontos baixos. Se você quiser o tornozelo mais apertadinho, você pode fazer algumas reduções nessa carreira e vai ficar bom também. Esse é um trabalho que, depois que você entende, você pode personalizar ele.
que nós estamos nos aproximando do final da carreira. Vamos finalizar essa carreira da mesma forma. Vamos buscar a correntinha final do ponto baixo, fechar com ponto baixíssimo. E para fazer e dar início ao próximo ponto, nós vamos buscar a linha por detrás do ponto alto. Vamos fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e seguimos fazendo esse mesmo ponto. Ponto em relevo sobre ponto alto nessa segunda carreira. Observe bem que vai ser fácil compreender. A gente passa a agulha, traz a linha e fecha o ponto. Observa como fica um acabamento bonito. Chegamos no fim dessa carreira, vamos finalizar como de costume. Procura a correntinha do ponto baixo, fecha com um ponto baixíssimo e a partir desse momento você pode decidir se você faz mais uma carreira, se você quer utilizar outro tipo de acabamento. Eu escolhi parar por aqui, porque eu vou fazer uma dobra para que ela fique no estilo botinha. Observe que agora nós vamos fazer os arremates usando a agulha de tapeçaria e cola. A cola é só um pinguinho, é um pouquinho para que ele não fique com uma textura áspera e venha incomodar o bebê. Esconda a linha em alguns pontos, pode esconder um pedaço de mais ou menos uns 3, 4 centímetros, vai ser bom. Vai ter um fio na pontinha da botinha e um fio nas costas. E aqui nós temos o nosso trabalho pronto. Muito obrigada!